Selic em 15%, o mercado pressionando fundos de tijolo, mas e se eu te dissesse que tem FII se ajustando, crescendo receita, reduzindo vacância e mantendo o dividendo? Hoje eu te trago 3 fundos imobiliários que podem surpreender no segundo semestre de 2025. E não é achismo, vamos embasar essa previsão com uma análise numérica completa, baseada em fundamentos sólidos e resultados consistentes. Vamos começar pelo XPML11, fundo de shoppings da XP Asset, que vem mostrando resiliência operacional, mesmo com os juros em alta. Nesse gráfico a gente vê a vacância média cair de 5,2% para 3,9% ao longo dos últimos 18 meses, e essa evolução na performance tem como destaque justamente os imóveis mais sólidos do portfólio. O International Shopping, com apenas 0,78% de vacância, o Catarina Fashion Outlet, que mantém alta ocupação mesmo em fase de expansão, e o Shopping Cidade Jardim, que vem recuperando o desempenho comercial nos últimos trimestres. Além disso, o XPML11 tem 11 dos seus 29 ativos em São Paulo, o que ajuda a manter a média controlada. Ou seja, a vacância está caindo pelos motivos certos. O XPML11 tem se mostrado consistente na distribuição mensal. Desde janeiro de 2025, o fundo tem pago 92 centavos por cota, mês após mês. Mesmo com o cenário macroeconômico desafiador, ele mantém a entrega estável. Inclusive, no segundo semestre de 2024, o fundo já vinha numa crescente, saindo de 85 para 91. Essa previsibilidade é ouro para quem busca renda passiva com consistência, especialmente em um mercado volátil. A receita do XPML11 mostra a origem dessa consistência. O fundo tem registrado receita acima de 16 milhões de reais por mês. Isso vem de ocupação mais eficiente e renegociação de contratos com repasse de inflação. Menos vacância e mais faturamento, essa combinação dá sustentação real aos dividendos pagos mês a mês. Mesmo com a Selic a 15%, o XPML11 mantém um dividend yield entre 0,87% e 0,92% ao mês, traduzindo um retorno anualizado bruto na faixa de 11% com isenção de IR. O fundo segue competitivo frente à renda fixa e ainda tem potencial de valorização patrimonial. Para quem busca equilíbrio entre renda e patrimônio, é uma opção sólida, mesmo com juros altos. O XPML11 tem 29 ativos na carteira, sendo 11 deles em São Paulo. O foco está em shoppings de alto padrão, como o Pátio Higienópolis, Cidade Jardim e Catarina Outlet. A gestão aposta em ativos com alto fluxo, marcas premium e baixa sensibilidade a crises. Isso dá ao fundo uma base sólida para manter receita mesmo em ciclos econômicos mais apertados. A projeção para o segundo semestre é de manutenção do patamar atual. A gestão sinalizou continuidade nos 92 por cota. Com vacância baixa e receita sólida, há margem para manter esse rendimento e até crescer se o consumo reagir. O XPML11 segue bem posicionado entre os fundos de shopping. Saiu dos shoppings e indo direto para o mundo logístico, o segundo fundo da lista é o HGLG11, um dos maiores e mais consolidados FIIs do setor logístico no Brasil. Começando pela vacância, e aqui a análise é direta. O HGLG11 tem vacância praticamente zerada desde 2023. Nos últimos 18 meses, a taxa ficou entre 0,1% e 1%, o que é excelente para um fundo de logística. Um dos motivos é o perfil dos contratos. A maioria é atípica, com prazos longos e cláusulas que impedem rescisão antecipada. Isso garante estabilidade operacional mesmo num cenário de Selic alta. E quem são os inquilinos? Volkswagen e Ambev estão entre os principais. Juntas, representam 12% da receita contratada do fundo. Ou seja, além de estar bem alugado, o fundo está alugado para quem paga em dia e assina contratos de longo prazo. O HGLG11 também se destaca pela regularidade nos pagamentos mensais. Ao longo de 2024 e 2025, o fundo distribuiu entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por cota, mês após mês.
Mesmo com um cenário macroeconômico desafiador, o fundo conseguiu manter a entrega acima da média do setor de logística. Isso vem de uma operação eficiente, imóveis bem localizados, contratos sólidos e gestão conservadora. Se o que você busca é previsibilidade com bons ativos, o HGLG11 entrega exatamente isso. Agora vamos ver o que sustenta essa distribuição mensal, a receita operacional. O HGLG11 tem mantido uma receita mensal constante, acima de 18 milhões de reais, mesmo com inflação pressionando e Selic em alta. Como citamos anteriormente, isso vem de ativos de alta qualidade, com localização estratégica e contratos sólidos, a maioria atípicos, com reajuste por IPCA e prazos longos. Essa estabilidade na receita é o que garante ao fundo os ótimos dividendos. Com a Selic a 15%, muita gente corre para a renda fixa. Mas será que os FIIs perderam competitividade? Dá uma olhada nesse gráfico. O DI mensal do HGLG11 ficou entre 0,85 e 0,92. Isso dá uma projeção de mais de 11% ao ano líquido. Enquanto a Selic entrega bruta, o fundo ainda tem isenção para a pessoa física e potencial de valorização. Para quem busca previsibilidade, o fundo não só entrega, como briga de igual para igual com a renda fixa e com isenção. O portfólio do HGLG11 é o que dá sustentação a toda essa performance. O fundo conta atualmente com 33 imóveis, distribuídos em 5 estados com forte concentração no eixo sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A grande maioria dos ativos é composta por galpões logísticos de alto padrão, muitos deles em condomínios industriais e próximos a rodovias estratégicas. Todos os contratos são cuidadosamente estruturados, com uma parcela significativa sendo atípicos, ou seja, com prazos longos, reajustes por IPCA e resistência a cancelamentos antecipados. Essa composição dá ao fundo resiliência e previsibilidade, e é exatamente por isso que ele atravessa ciclos econômicos sem grandes oscilações operacionais. E o que dá para esperar do HGLG11 para o segundo semestre? A gestão não sinalizou aumentos dos proventos, e com razão. O foco tem sido manter a estabilidade dos rendimentos, mesmo em um cenário macro mais duro. Com base no desempenho recente, a expectativa é que o fundo continue distribuindo entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por cota, como vem fazendo nos últimos meses. Isso porque os contratos são atípicos. Os imóveis estão todos ocupados e a receita segue constante, ou seja, o terreno está pronto para seguir entregando. O HGLG11 não é um fundo que vai dobrar de valor da noite para o dia, mas para quem busca previsibilidade e gestão sólida, ele segue firme no radar de quem vive de renda. Fechando a lista com um fundo que é meio tijolo, meio papel e que pode se beneficiar bastante da Selic alta, o CPTS11 da Capitânia. Esse é um fundo híbrido, o que significa que ele investe parte do portfólio em imóveis físicos, os chamados ativos de tijolo, e a outra parte em CRIs, títulos de crédito ligados ao setor imobiliário. A vantagem desse modelo é a flexibilidade. Quando os juros estão altos, como agora, os CRIs rendem muito. E quando o mercado de tijolo se valoriza, o fundo também pode capturar esse ganho. É um fundo ativo, diversificado e com gestão reconhecida, e por isso ele continua entregando bons dividendos mesmo em um cenário de aperto monetário. Como o CPTS11 é um fundo híbrido, a maior parte da receita não depende da ocupação de imóveis. Cerca de 60% a 70% da carteira está em CRIs, que não tem vacância. A parte de tijolo representa entre 30% e 40% do fundo e, segundo os relatórios, está com ocupação controlada. Então a vacância tem impacto limitado na geração de caixa. Quem realmente puxa os rendimentos é o crédito. Esse é o diferencial do fundo. Ele atravessa ciclos econômicos turbulentos sem sofrer diretamente nos dividendos. Vamos aos resultados. O CPTS11 tem mantido uma distribuição mensal entre 10 centavos e 12 centavos por cota ao longo de 2025. Esse pagamento é sustentado principalmente pelos CRIs indexados ao CDI e ao IPCA, e com a Selic em 15%, esses papéis estão entregando retornos fortes. É um fundo que entrega estabilidade mesmo sem depender exclusivamente do setor imobiliário físico. A receita operacional do CPTS11 tem como base os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, mas 70% da receita mensal do fundo vem desses papéis, que são corrigidos por IPCA ou CDI. Isso garante rendimento constante e previsível.
A parte de tijolo também contribui, mas tem peso menor. O que importa aqui é a consistência. Os relatórios mostram uma linha de receita estável e crescente. E isso ajuda a explicar como o fundo sustenta um dividend yield de mais de 1% ao mês. E por falar em dividend yield, olha a comparação com a Selic. O fundo tem mantido DY entre 1,0% e 1,1% ao mês. Isso significa retorno anualizado acima de 13% e isento de imposto de renda. Com a Selic em 15%, o fundo se beneficia diretamente desse ciclo e continua atraente, mesmo comparado à renda fixa. E com o bônus de ser negociado em bolsa, com liquidez e possibilidade de valorização da cota. O CPTS11 tem aproximadamente 35% da carteira alocada em CRIs e quase todos são indexados ao IPCA, mais um spread entre 8,5% e 9% ao ano. Só para comparar, o Tesouro IPCA mais 2035 está pagando hoje algo em torno de IPCA mais 6,2%. Ou seja, o fundo está exposto a um crédito mais rentável e ainda assim de baixo risco. Esses CRIs são considerados high grade, o que significa operações bem estruturadas, com garantias sólidas, devedores com bom histórico e risco de inadimplência reduzido. O restante da carteira está em imóveis físicos, caixa e cotas de outros FIs, o que dá liquidez e flexibilidade para a gestão. É esse equilíbrio entre crédito bem remunerado e ativos reais que posiciona o fundo muito bem para o ciclo atual. E o que esperar para o segundo semestre? A gestão não sinalizou mudanças nos dividendos e com a Selic no nível atual, o cenário segue favorável. A expectativa é que o fundo continue pagando entre 11 e 12 centavos por cota, mantendo um retorno estável enquanto os juros estiverem elevados. O CPTS11 segue sendo uma alternativa forte para quem busca rendimento alto, com risco controlado em tempos de Selic nas alturas. Aí estão os 3 FIs que, mesmo em meio a juros altos, inflação persistente e mercado pressionado, seguem entregando resultado. O XPML11 se destaca pela redução da vacância e consistência nos dividendos. O HGLG11 mostra força nos contratos atípicos e previsibilidade de caixa. E o CPTS11, com sua carteira híbrida, se posiciona como um dos fundos mais ajustados ao ciclo atual de juros. Agora, não se trata de apostar tudo em um ou outro, e sim de entender o papel estratégico que cada fundo pode ocupar na sua carteira. Se você busca renda passiva com fundamentos sólidos e resultados consistentes, esses 3 fundos merecem estar no seu radar. Quer um ponto de partida? Uma possível alocação entre eles poderia ser 40% em HGLG11 como base da carteira, pela previsibilidade e solidez logística, 35% em CPTS11, aproveitando o ciclo de juros e a força dos CRIs, 25% em XPML11, diversificando com exposição ao setor de shoppings, que pode ganhar tração caso o consumo reaja. E no total, essa composição poderia representar algo entre 30% e 40% da sua carteira de FIIs, dependendo do seu perfil e do restante da diversificação. E claro, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a análise é sempre clara, direta e com dividendos no centro da conversa.